Beleza com vocês? Então vamos lá, vamos aprender sobre substâncias puras e misturas. Vamos entender aqui a diferença entre elas. Uma substância pura é uma substância ou composto formado exclusivamente por partículas quimicamente iguais. Então todas as moléculas ou todos os aglomerados ali tem que ser tudo igualzinho, como esse exemplo aí. Todas essas moléculas aqui são iguais, né? Se você perceber que todas elas têm esse formato, um átomo aqui amarelo e dois cinzas. Então isso mostra que todas são iguais. Logo aqui nós temos uma substância pura, beleza? Uma substância pura. Quais são as características de uma substância pura? Possui ponto de fusão e de ebulição constante, densidade constante e fórmula química constante. E possuir fórmula química, né? Então, as substâncias puras possuem propriedades definidas, como essas que eu citei. Ponto de fusão, ponto de ebulição, densidade e fórmulas químicas. Aí a gente vê alguns exemplos, ó. Água, ouro, cobre, ferro e suas propriedades bem definidinhas aí. Seu ponto de fusão, seu ponto de ebulição, sua densidade, tudo bonitinho aí. Cada um, claro, possui uma propriedade diferente da outra, porque são materiais diferentes, mas são propriedades definidas, porque são substâncias puras. Como é o gráfico de mudança de fases de uma substância pura? É assim, ó. No início, você tem aí tempo versus temperatura. À medida que o tempo passa, a temperatura está aumentando. O que é que acontece quando a temperatura aumenta? O material que está sólido vai começar a ficar líquido. Do sólido para o líquido, nós temos o ponto de fusão. E veja que ele é constante. Essa linha vermelha aí, ela é reta. Então, ela é constante. O ponto de fusão de uma substância pura é constante. Quer dizer que a substância pura vai ficar sólida, vai estar no estado sólido, vai passar para o estado líquido. E quando é que ela vai começar a passar para o estado líquido? Quando ela atingir a temperatura do ponto de fusão, beleza? E aí ela vai ficar sólido e líquido até uma temperatura constante aqui, chamada ponto de fusão, até que todo sólido se transforme em líquido. A temperatura não vai aumentar até que todo sólido se transforme em líquido. Quando todo sólido se transformar em líquido e só tiver líquido, aí a temperatura volta a aumentar. Ela vai subir, subir, subir e vai chegar no outro ponto, que é o ponto de ebulição, que também é constante e definido. E esse ponto de ebulição vai ter líquido e gasoso. O líquido começa a se transformar agora, começa a passar para o estado gasoso. Quando todo líquido se transformar em gás, o que é que vai acontecer? A temperatura vai subir novamente. Então, vê que nós temos aí duas partes, o ponto de fusão e o ponto de ebulição, bem definidos nas substâncias puras. Tranquilo? Então, esse é o gráfico de substância pura com dois patamares bem certinhos. Mistura. O que é uma mistura? É a junção de duas ou mais substâncias diferentes, né, no mesmo sistema. Então, temos aí, todas essas substâncias são iguaizinhas, então temos uma substância pura. Quando eu coloco essa molécula aqui, que é diferente das outras, aí nós temos uma mistura, porque temos dois tipos de substâncias diferentes. Temos uma mistura. Quais são as características de uma mistura? Nada definido de uma mistura. Ponto de fusão é variável, ponto de ebulição variável, densidade variável, não possui fórmula química. Quando alguém perguntar a você qual é a fórmula química da água do mar, você diz que não existe. Por que não existe? Porque a água do mar é uma mistura, não é uma substância pura. A fórmula química da água pura é H2O, mas da água do mar não tem, porque é uma mistura. Mas existem dois tipos de misturas que são especiais, que são as misturas eutéticas e azeotrópicas. Por que elas são especiais? Porque a mistura eutética, por exemplo, vai possuir aqui um ponto de fusão definido, como se fosse uma substância pura, mas só vai possuir só o ponto de fusão.
Já a mistura azeotrópica vai possuir um ponto de ebulição definido, mas só o ponto de ebulição, beleza? A eutética só o ponto de fusão definido e a azeotrópica só o ponto de ebulição. Vemos aqui o exemplo de uma mistura eutética, cobre e estânio, que tem temperaturas de fusão bem próximas, por isso que eles vão ser uma mistura eutética. E aqui temos o álcool etílico com 4,5% de água. Essa mistura aí de 95,5% de álcool etílico, do etanol, com 4,5% de água, é uma mistura azeotrópica, vai ter uma temperatura de ebulição, ponto de ebulição definido. Tranquilo? Aí a gente vai ver os gráficos agora, temperatura versus tempo, da mistura eutética e da mistura azeotrópica. Mistura eutética tem ponto de fusão definido, então no ponto de fusão, ela vai ser igualzinho a uma substância pura. Como é? Está ali sólido, né? A temperatura sobe, começa a passar do sólido para o líquido e a temperatura vai ficar ali constante do sólido para o líquido. Quando todo sólido se transforma em líquido, aí, essa é a temperatura de fusão, né? Aí a temperatura começa a subir novamente. Mas quando chega lá na temperatura de ebulição, veja que ela é variável. A temperatura continua subindo, mesmo estando aí passando do estado líquido para o estado gasoso. Por quê? Porque nós não temos uma substância pura, e sim uma mistura eutética. A mistura eutética só tem um patamar, que é o ponto de fusão. Tranquilo? Então, vai ter essa variação aí no ponto de ebulição da mistura azeotrópica. Já na mistura eutética, vai ter aqui sólido, não vai ter um ponto de fusão definido, vai ser variável, tá vendo que a temperatura está subindo? Vai ser variável, e vai ter lá em cima um ponto de ebulição definidinho, onde o líquido se transforma em gás. Veja aí a diferença dos dois gráficos. Aqui, no gráfico da mistura eutética, eu tenho um ponto de fusão definido. Reto aqui, ó. Ponto de fusão aqui constante. E na mistura azeotrópica, eu tenho um ponto de ebulição aqui em cima, constante. Professor, se fosse uma mistura que não é nem azeotrópica nem eutética, então não teria nem ponto de fusão, nem ponto de ebulição definidos. Todos estariam subindo temperatura, estaria variável, todos os dois, beleza? Aí seria uma mistura que não é nem azeotrópica nem eutética. Vamos lá. Misturas homogêneas e heterogêneas. Definição simples. Homogênea, você só vai enxergar uma fase. Heterogênea, você vai enxergar duas ou mais fases. Vamos lá. Água e sal. Quando você dissolve a água no sal, ou sal na água, dissolver o sal na água, você só consegue enxergar ali uma fase. A olho nu, você nem sabe que tem sal ali dentro. Já se você jogar óleo na água, você vê que ali tem duas fases e então consegue ver que ali é uma mistura heterogênea, beleza? Existem várias misturas homogêneas, várias misturas heterogêneas, que nos exercícios vocês vão treinando. Na aula não adianta dizer, isso se mistura com isso se mistura com isso agora, porque vocês vão acabar esquecendo depois, mas nos exercícios vocês vão treinando. Mas eu quero que vocês lembrem de duas misturas aqui, o sangue e o leite. Embora eles pareçam, essas duas misturas pareçam ser misturas homogêneas, mas elas não são. São misturas heterogêneas. O sangue é heterogêneo e o leite também é uma mistura heterogênea. Apesar que quando você coloca ali um microscópio, você consegue ver muito bem as fases tanto do leite quanto do sangue. Beleza? O leite tem as gorduras lá que estão dissolvidas e que estão espalhadas ali no líquido, dá para ver. E o sangue também formado ali por 4 partes, que é possível separar. Depois a gente vai entender como separa o sangue nas suas 4 partes principais. Então é isso. Agora é só se inscrever no canal, deixar seu like e seguir para a próxima aula. Valeu, tchau, tchau.